Então, gente, a gente vai falar sobre começar, né, a falar sobre equilíbrio químico das reações, né? Lembrar que vocês estão sendo gravados, então cuidado com o que se fala, com o que se diz, né? Nós temos um fator ético que tem que ser levado em consideração aqui. E eu pretendo não usar os nomes para não vincular e não expor a pessoa, tá certo? Então a gente estava falando ontem e lembrando não, né? Salientando que todas as reações químicas elas estão vinculadas a uma situação de equilíbrio. Seja elas reações simples que são feitas em laboratório, reações químicas que acontecem na natureza, ou reações bioquímicas, reações metabólicas que acontecem nos seres vivos. Lembrando que essas reações que acontecem nos seres vivos favorecem um fenômeno que a gente chama de homeostase. A homeostase é um equilíbrio, né, vamos dizer assim, bioquímico, um equilíbrio metabólico que permite que a vida aconteça. Qualquer desequilíbrio, esse organismo, seja ele unicelular ou pluricelular, ele tem condições de poder trazer a situação de equilíbrio novamente. Caso isso não aconteça, nós vamos começar a observar alguns problemas, né, celulares ou de órgãos e dentre outras situações. Aí você pode se recordar que a gente falou da insulina, que a gente disse, por exemplo, da cadeia alimentar, mas a gente vai começar a falar exatamente das reações químicas. De onde vem esse equilíbrio químico? Nós mencionamos que uma reação química ela acontece, né, ela se inicia numa velocidade muito alta, porque eu tenho grande quantidade de reagentes. Deixa eu mostrar o gráfico que é melhor, né? Então, ela se inicia com uma velocidade alta, a gente tem grande quantidade de reagente envolvida, então a probabilidade, as chances desses reagentes se encontrarem de forma efetiva, colidindo com a energia de ativação ideal, as condições reacionais, temperatura, estado físico, aquela idealização toda, essa reação ela começa com uma grande velocidade, porém ela diminui essa velocidade com o passar do tempo. Diminui essa velocidade de decomposição dos reagentes exatamente porque eu tenho uma quantidade menor de reagente com o passar do tempo. E isso vai acontecendo, essa síntese de produto ela vai diminuindo até um ponto em que as concentrações dos reagentes elas ficam constantes. Esse instante a gente diz que a reação química alcançou um equilíbrio. Só que aí existe uma outra situação. Se a velocidade de decomposição, né, de desaparecimento dos reagentes ela vai diminuindo, existe a possibilidade da reação inversa acontecer. Por qual motivo? Porque os produtos eles têm sua quantidade aumentada com o passar do tempo, mesmo que lentamente. Se eu tenho cada vez mais produto, as chances das partículas que formam o produto se encontrarem e reagirem num processo que a gente vai chamar de inverso também ela é alta. Então isso a gente está generalizando. Depois vocês vão entender que isso pode ser mais lento ou mais rápido. Tá? Então, nós temos o seguinte: uh, duas reações químicas quando a gente alcança o equilíbrio químico. A reação direta, que é a reação de interesse, aquela que o reagente, né, se encontra, colide e forma produto. E existe uma reação que a gente chama de reação inversa. Nessa reação inversa, os produtos eles se colidem, quebram as ligações e reagem produzindo novos reagentes. Isso não é uma reação. A gente fala que essa reação ela é reversível. Toda reação ela é reversível, que existe essa possibilidade da reação inversa acontecer, mas não necessariamente todos os produtos vão reagir para formar novamente os reagentes. Mas isso a gente vai entender com análise de gráfico e com algumas características ali. Então a gente disse ontem e a gente registra agora no vídeo. Quando eu sei que uma reação química alcançou o equilíbrio químico? Quando as concentrações dos reagentes dos produtos, depois de um certo tempo, elas permanecem constantes. Elas não variam mais com o passar do tempo. Essa é a primeira condição para a gente falar que uma reação se encontra em equilíbrio. Então, por exemplo, se eu tenho uma tabela mostrando o início da reação,
Um instante onde as concentrações ficam constantes, onde elas não se alteram mais, vai ser indicar é o indicativo que a reação química alcançou o equilíbrio. Graficamente, a gente tem essa linha da curva paralela ao tempo, né? Ele não vai variar mais o valor com o passar do tempo. Então a gente pode falar que aquele instante, ou mais próximo daquele, é o instante onde o equilíbrio químico foi alcançado. Mas existem outras coisas para serem mencionadas. Quais são elas? Se a gente calcula a velocidade da reação direta, né? Então tem as expressões de velocidade que a gente já discutiu, e eu calculo a velocidade da reação inversa. Uma outra condição para que a gente pode afirmar que a reação alcançou o equilíbrio é que a velocidade da reação direta ela se torna igual à velocidade da reação inversa, correto? Então nós temos concentrações dos reagentes e produto constantes e a velocidade da reação direta idêntica da reação inversa. Quando eu tenho essas velocidades igualadas, o que acontece? A gente tem o equilíbrio dinâmico, que a gente comentou ontem. O que é esse equilíbrio dinâmico? Significa dizer que a reação química alcançar o equilíbrio, a reação ela não acabou. Ela continua acontecendo. Só que, por serem velocidades iguais na reação direta e na inversa, a quantidade de reagente que vira produto, ela é devolvida pela reação inversa. Então, nós temos a impressão de que a quantidade não muda como se a reação tivesse acabado, mas ela não acontece. No equilíbrio químico existem as duas reações acontecendo ao mesmo tempo, na mesma velocidade, o que faz as concentrações desses reagentes e dos produtos ficarem constantes. Tranquilo quanto a isso? Sim ou não? Diz aí. Michelle disse que sim. Nalanda disse... Oi, eu tô falando dos nomes, né? Sim, S, SS, maravilha. Desculpa, esqueço. Aqui tem uns gráficos que eu vou mencionar para vocês daqui a pouquinho. Mas eu quero mostrar isso aqui. Isso aqui é muito importante. Nós vamos falar muito de constante de equilíbrio. O que é constante de equilíbrio? A constante de equilíbrio vai ser um valor numérico, tá? Não tem unidade. É apenas um número que vai mostrar para a gente uma razão entre a quantidade de produtos e de reagentes que eu tenho no equilíbrio. Então a gente vai pegar numa reação química, vão ter informações para isso, perdão. A gente vai conseguir pegar as quantidades dos reagentes, certo? Em mol por litro e elevar ao coeficiente de cada um, faço esse produto e divido pela quantidade dos produtos no equilíbrio. Então essas informações elas vão ser fornecidas para a gente, tá? Esse Czinho que aparece aqui é C de concentração, tá? Então essa constante de equilíbrio é em termos de concentrações. E aí eu tenho que ter as informações em mol por litro. É a que a gente vai mais utilizar, tá certo? Então aqui se eu estou falando em equilíbrio homogêneo, eu tenho tudo isso aqui ou numa solução aquosa, uma solução normalmente ou comporta componentes líquidos ou componentes gasosos dissolvidos ali naquele meio. E aí a gente tem esses valores para substituir e chegar a uma resposta. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte: aqui tem essa afirmaçãozinha que está sendo dita aqui, ela é muito importante. Um raciocínio matemático que a gente vai levar em consideração. Ó. Quanto maior for o valor da constante de equilíbrio, maior será a extensão da reação direta e vice-versa. Como assim, professor? Ele está falando que eu tenho maiores valores da constante. Simples assim. Ó. Deixa eu voltar o slide e mostrar essa figura aqui. Nessa situação aqui que eu vou chamar de 1, correto? Se eu fosse calcular a constante de equilíbrio, diz para mim quem é reagente e quem é produto, A ou B? Produto é A ou é B? Escreve aí. Isso, é o B.
Por que que eu sei que vai ser a substância B? Porque do início da reação a quantidade dele é zero e a quantidade foi aumentando com o passar do tempo. Isso mesmo. Então, se eu fosse calcular a constante, teria que ser a quantidade de B dividido pela quantidade de A. Aqui eu não vou mexer com esse daqui não, porque esse aqui é um pouquinho mais complexo. Olha essa curva, essas curvas que eu vou chamar de 2. Se eu fosse calcular a constante, eu também iria calcular concentração de B dividido pela concentração de A, certo? Agora observa, a verdade é o seguinte, vou voltar ao slide posterior. Quanto maior for o valor da constante de equilíbrio, maior será a extensão da reação direta. Volta aqui. A e B. Vou fazer a divisão entre quantidade de B e quantidade de A. Qual dos dois nessa situação 1 aqui está em maior quantidade? A ou B? Escrevam, por favor. No equilíbrio químico, quem está em maior quantidade? A ou B? Então, gente, olha aqui, ó. Aqui é o equilíbrio, certo? Se você observar, A tem maior quantidade do que B no equilíbrio, não é não? Tanto que a curva de A está mais alta do que a de B, não é isso? Agora, na situação 2, é o inverso. Na situação 2, eu tenho mais B do que A. Então, o que a gente interpreta, por exemplo, na situação 1? Que ao alcançar o equilíbrio, eu formei muito pouco de B comparado ao que sobrou de A. Numa reação química, a tendência é que eu tenha mais produto do que reagente, não é isso? Então, na situação 1 aí, isso não aconteceu. Isso foi observado na situação 2, correto? Então, se eu fosse calcular a constante, o numerador, que seria a quantidade de B, deveria ser um número menor do que a quantidade de A. Então, vamos supor, se eu falasse que B valesse 1, certo? A teria que ser um número maior que 1. Vamos supor que seja 2. Quanto que dá 1 dividido por 2 mesmo? Vocês vão demorar mesmo para fazer essa continha, crianças? Quanto dá 1 dividido por 2? Obrigado, criança. Isso, 0,5, correto? Agora vê o exemplo aqui de baixo. No exemplo aqui de baixo, B tem uma quantidade maior do que A, certo? Então vamos supor que se A valesse 1, B deveria ser um número maior que 1. Vamos supor que fosse 2, então. Quanto dá 2 dividido por 1? Vou adiantar a vida de vocês, né? Dá 2. Então você observa o seguinte. Eu calculei a constante. Se a constante der um número, se a constante for um número maior que 1, isso significa para a gente que a quantidade de produto no equilíbrio químico ela tem que ser maior do que a quantidade de reagentes, certo? Agora, se eu faço um cálculo de uma constante e o valor da constante dá um número menor que 1, significa dizer que a quantidade de produto ela é menor do que a quantidade de reagente. Tranquilo quanto a isso? Diz para mim, sim ou não? Vamos lá, gente. Responde aí para mim.
Então, nessa discussão que eu fiz aqui, é o que a gente volta a falar assim: quanto maior for o valor da constante de equilíbrio, ou seja, quanto valores forem cada vez maiores que 1, né, valores sempre maiores que 1, maior será a extensão da reação direta. Ou seja, significa dizer que a velocidade da reação direta ela é maior do que a velocidade da reação inversa. Quando eu chegar no equilíbrio químico, eu vou ter muito mais produto, quer dizer, eu vou ter muito mais a reação direta acontecendo do que a reação inversa. Beleza? Vamos lá. Professor, então no gráfico 1 não é necessariamente ocorrer a inversa? Não, não é isso. Eu estou querendo dizer que acontece. Aqui no caso é A virando B e B virando A, correto? Só que quando eu chego no equilíbrio químico e eu vejo que a quantidade de A é maior do que a quantidade de B, significa dizer que a velocidade da reação inversa, né, ela acontece não porque a velocidade ela é maior, mas desculpa, ela aconteceu com mais intensidade do que a reação direta. Deixa eu apagar isso aqui, deixar de forma correta. Não a velocidade, porque as velocidades elas são iguais, mas a reação inversa ela teve uma maior intensidade do que a reação direta. Ou seja, não é tendência da formação de B, e sim da reação inversa acontecer. No caso da reação 2, eu tenho mais B do que A, e o B é o nosso produto, significa dizer que a reação direta, né, acontece com maior intensidade, tem maior tendência do que a reação inversa. E isso a gente vai descobrir sempre por esse valor de K. Então, toda vez que aparecer o valor da constante, a gente consegue tirar algumas conclusões. Se a tendência é da reação direta acontecer ou de pouca reação direta acontecer. Eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Eu vou pular um slide aqui que eu vou falar depois. Então, ó, que ele tá depois eu mostro isso. Olha só essa reação aqui, tá? Ele trouxe para gente a reação de síntese do ácido iodídrico, que é o HI, a partir do gás hidrogênio e do gás iodo. Já está balanceado, ó, 1 mol de H2 para 1 mol de 2, produzindo 2 mol de HI. E ele já montou a expressão da constante de equilíbrio para a gente, tá vendo? Como é que é a expressão dessa constante de equilíbrio? Eu vou pegar o produto, a concentração do produto no equilíbrio, a concentração de HI, e elevar a 2, porque 2 é o coeficiente, beleza? E dividir pelo produto das concentrações dos reagentes, tá certo? Aqui no caso é o H2 e o I2, tá? Elevado a 1, por isso que não apareceu aqui. Então todos eles elevado a 1, beleza? Aí a gente vai observar o gráfico. Olha, só de observar o gráfico, a gente já consegue ter uma ideia se essa constante ela vai ter um valor maior que 1 ou um valor menor que 1. Observa o gráfico. Diz para mim assim, se a constante ela é maior ou menor que 1. Só vendo aqui, ó, o tempo está passando de 1 em 1, correto? E no intervalo de tempo igual a 7, a reação alcançou o equilíbrio. Por quê? Porque as concentrações não mudaram mais, certo? Agora, se você observar, não é isso? É isso aí, gente, isso que vocês estão mencionando. Se você observar, a concentração aqui ó, de HI foi aumentando e parou no 1,6 mol por litro. A concentração do H2 e do I2 começou em 1 e caiu para o patamar de 0,2. Olha, de acordo com a reação, de acordo com a constante, nesse equilíbrio químico de síntese do HI, no equilíbrio eu tenho mais produto do que reagente. Se eu tenho mais produto que reagente, eu preciso ter uma constante de equilíbrio maior que 1.
Porque ela está mostrando para a gente que a reação direta acontece com mais intensidade do que a reação inversa. Correto? Como é que a gente faria então para calcular essa constante? Então você ia botar Kc é igual concentração de HI no equilíbrio 1,6 elevado a 2 dividido pela concentração de H2 vezes a concentração de 2, que seria 0,1 vezes 0,1. Então aqui, eu nem vou fazer essa conta porque a resolução está no próximo slide. No próximo slide está aqui, ó. Não, não é esse? Não, esquece. Volta. Vamos fazer essa conta aqui. 1,6 ao quadrado. E aí você vai usar bonitinho a sua calculadora. 1,6 vezes... vai dar 2,56 dividido por 0,01. Não é isso? O que vocês não entenderam, gente? Ah, é 0,2. Perdão. É 0,2. Eu que estou viajando. Vocês estão certos. Eu estou com sono. 0,02 vai dar 0,4. Isso. Desculpa. Obrigado pela atenção. E aí você vai fazer, né? 2,56 dividido por 0,04. E aí você vai achar uma constante de equilíbrio aqui igual a 64. Sem nenhuma unidade, tá? Sem nenhuma unidade. E aí vocês viram, né? O valor de 64 não é um valor maior que 1. Se é um valor maior que 1, corresponde exatamente àquilo que a gente analisou. No equilíbrio químico eu tenho mais produto do que reagente, vai indicar para a gente que essa reação direta acontece com mais intensidade do que a reação inversa. Beleza? Teve alguém que não entendeu? Show. Deixa eu virar aqui, ó. Vamos supor, tá? Não, tá. Deixa eu só apagar aqui de novo e botar bonitinho, que aqui é 0,2 e 0,2. Que vai dar 0,4. Eu não prestei atenção, desculpa, gente. Mas está resolvido, 0,4. Bem, vamos lá. Pessoas, podemos continuar? Então, vou registrar aqui no vídeo para quem vai fazer depois, tá? Quem da reação química entra na expressão de Kc? Soluções e gases. Tá? Se tiver algum reagente ou algum produto sólido, não vai entrar, tá? Porque ele não vai interferir nesse equilíbrio químico exatamente por alguns fatores que a gente não precisa entrar em detalhes. Mas aqui no caso, quando eu tenho Kc, que é a partir das concentrações, ou são soluções ou são gases, porque ela vai estar imersa ali no meio da solução, tá? Existe uma outra forma da gente calcular a constante de equilíbrio, que é a que eles chamam de Kp. Eu só vou registrar, talvez a gente faça alguns exercícios que falem isso, mas é o Kc que é o mais utilizado. O Kp, o P é de pressão. Então, se eu posso usar, a partir do que ele está mencionando aqui, através das pressões parciais, e de novo, o problema ele vai te fornecer, se é pressão, eu só posso usar para gases. Exatamente, Michele. Perdão, falei seu nome. Então, aqui no caso, aí só vão entrar os gases.
E existem umas relações matemáticas aí para a gente converter, mas não se preocupe com isso agora. Se tiverem exercícios, vocês vão poder conferir isso ali depois, né? Mas aí a gente discute mais à frente. Então, olha só. Aqui, ó, esse primeiro exemplo foi o do exercício que a gente fez. Então aqui está escrito Kc. Se eu quisesse montar a expressão da constante pela pressão, todos eles entrariam, porque são todos gases, estão vendo? Então seria a pressão do CO2 elevado a 2 dividido pela pressão do H2 elevado a 1 vezes a pressão do I2 elevado também a 1. Os três entrariam porque os três são gases. Agora, olha a expressão do Kc para a segunda reação química. Ó, eu tenho carbono sólido, oxigênio gasoso e gás carbônico, correto? Então, aqui na expressão, só vão entrar os gases. Então, ficou a razão entre a concentração do CO2 no equilíbrio pela concentração do O2 no equilíbrio. O carbono, por ser sólido, ele não vai entrar na expressão. Se eu fosse escrever o Kp para essa expressão, então eu teria que pegar a pressão do CO2 elevado a 1, porque o coeficiente aqui é 1, dividido pela pressão do O2, elevado a 1 também. Agora observa aqui a terceira, ó. Magnésio é sólido, não vai entrar. O hidrogênio. Eu não sei. Me diz para mim o que você não entendeu. É porque ele não aparece aqui. Quando não aparece é porque tem o número 1. Isso. Olha aqui. Onde está aparecendo 2 é porque é 2. Onde não tem é porque é 1. Tá? Então, ó, aqui eu tenho o hidrogênio aquoso, o magnésio aquoso e o hidrogênio gasoso. Aqui ele quer calcular o Kp. Kp é só para gás. E aqui o único componente gasoso é o H2. Então, se eu fosse calcular a constante em termos de pressão, eu iria usar a expressão apenas relacionada ao gás hidrogênio. Se aqui eu fosse calcular, então, Kc, aqui seria, então, concentração de H2 elevado a 1 vezes concentração de Mg elevado a 1, dividido pela concentração de H+, elevado a 2. Porque aqui é aquoso significa para a gente que a solução está dissolvido na água. Aqui também é aquoso, aqui é gás. Aí os três entrariam menos o magnésio sólido, tá certo? E o último aqui, ó, que é a decomposição do carbonato de cálcio. Sólido não entra, o óxido de cálcio sólido não entra. Então só o CO2 que estaria dentro da expressão da constante de equilíbrio. Sendo Kp, então, é a pressão do CO2. Se fosse o Kc, concentração do CO2 elevado a 1. Mas o Kc pode ser sem ser gasoso. Então, o C, lembre-se, o C significa concentração. Então, a concentração pode ser a concentração do gás no líquido ou a concentração do soluto no líquido. Então vai aparecer para gente ou gasoso ou aquoso. Aqui, que vai significar que aquela substância está dissolvida na água. Se for Kp, Kp é só para pressão. Aí no Kp é só o componente gasoso que entra, tá bom? Perguntas? Beleza. Então,